Olá, boa tarde. Nossas boas-vindas a você que veio aqui mais uma vez e está acompanhando a gente no nosso canal de formação continuada. Como vocês sabem, toda terça-feira e toda quinta a gente trabalha temas relacionados à questão de tecnologias educacionais, do uso de tecnologias na educação. Desde a semana passada, a gente vem falando de metodologias e princípios que estão vinculados ao trabalho pedagógico com o uso de tecnologias, e muito fortemente da questão de aprendizagem ativa e metodologias ativas. A gente está iniciando hoje uma série sobre esse assunto que ele causou bastante curiosidade, questionamento, muitas dúvidas, e muitas pessoas perguntaram a respeito disso na apresentação que nós fizemos na semana passada. E a partir de agora, a gente vai começar uma série que eu gostaria de pedir para a produção colocar o card aqui, só a título de informação. A gente tem aqui, nesse mês de agosto, mês de setembro e outubro, uma série com várias apresentações. Tem a de hoje, que ela é introdutória. Semana que vem a gente fala sobre ensino híbrido. A gente vai falar sobre aprendizagem baseada em jogos, aprendizagem criativa, projetos integradores, sala de aula inovadora, design thinking, rodas de invenções, planejamento reverso e competência leitora. E esse é só o começo de um processo em que a gente talvez traga até alguns outros temas complementares, né? Hoje, queria pedir para a produção retirar o card, por favor. Hoje a gente vai começar fazendo uma conversa que eu acredito que vai ser bastante rica, sobre o processo de aprendizagem, onde o aluno é visto como o centro do processo educativo. Então, a gente está falando aqui de aprendizagem ativa e de metodologias ativas também. E a gente convidou para falar hoje com a gente a Jussi Rocha. A Jussi é gestora do Centro de Mídias da Educação, mas a gente hoje fez um convite especial para ela, porque a Jussi já há mais de 3 anos trabalha com formação de professores, justamente com o tema de aprendizagem ativa e metodologias ativas. Então, eu gostaria de chamar a Jussi e dizer que é um prazer muito grande a gente estar fazendo essa conversa aqui hoje. Então, Jussi, por favor. Oi, Elaine, tudo bem? É um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? A gente está aí parceiras de quintas-feiras, conversando com os professores, tem sido para mim muito enriquecedor também. Quero agradecer o convite, dizer aí que ela falou, não sei se você falou 3, mas assim, eu tenho uns 10 anos já de formação, mais de 10 anos de formação de professores, com o tema aí de metodologias ativas, pelo menos desde 2013, aprendendo todo dia com os professores, né? E o convite da Elaine acho que foi muito pertinente, da gente fazer uma retomada, né? A gente ouve muito falar sobre metodologias ativas, mas a gente tem pouca oportunidade de conceituar um pouco mais, né, qual é o lugar de fala, né, da gente aqui com relação a essas temáticas, para inaugurar mesmo essa conversa sobre depois quais são as práticas que envolvem as metodologias ativas, né, quais são as abordagens que a gente pode utilizar e que estão conectadas com isso que a gente vai falar hoje. Então é um momento mais para a gente assentar um pouco mais esses aspectos e a gente não perder de vista algo que a gente acha que é super importante, né? Se a gente fala só de metodologia ativa e a gente não volta para pensar um pouco o que eu quero com tudo isso, a gente corre o risco de buscar uma receita de bolo para muitas coisas, né? Então é um pouco desse assunto que a gente quer tratar com vocês aqui. Eu vou pedir pessoal da produção colocar os meus slides. Bom, pessoal, eu quis começar retomando um aspecto super importante da própria pedagogia, né? A área da educação é uma área que se questiona muito, né? A gente está sempre se olhando e se questionando e questionando
o modelo de educação que a gente está propondo, o objetivo, qual o sentido da educação, qual a função social da escola, isso faz parte do nosso ser, né, enquanto área do conhecimento, né. Pode passar para o próximo? Então, a mudança na educação, ela está aí, né, sempre faz parte, né, questionar esse processo, né, educacional. E aí, uma coisa que eu queria mostrar... Elaine, eu vou pedir para você fechar o microfone. Obrigada, querida. E aí, nesse processo, eu quis fazer um pouco de uma linha do tempo da educação, que eu acho que me ajudou muito a entender algumas coisas, que é assim... Poxa, quando eu estava lá, né, na faculdade, super engajada em tentar entender a educação, eu via muito um questionamento sobre a educação fabril, a educação inspirada nos modelos das fábricas, e isso parece que, de alguma maneira, foi o grande problema da educação, né? No momento em que a gente tem uma educação que está pautada aí, inspirada nos modelos das grandes indústrias, né? Que a gente sabe que foi o modelo que se consolidou do final do século XX aí, né? do século XIX para o século XX. E aí a gente olha para isso e pensa, poxa, mas antes já se questionava o modelo de educação. Então, voltando lá no slide, quando você olha lá para o Rousseau, que estava discutindo a experiência, a importância da experiência do sujeito, a importância de considerar os interesses e a experiência desse sujeito, a gente já estava questionando a educação. Antes mesmo desse modelo que se consolidou aí né, durante quase 200 anos, né? Mas ele também teve uma importância, né? Quando a gente tem a Revolução Industrial e a gente consolida um modelo de educação no final do século XIX, ele tem um foco grande de democratizar a educação, né? A gente conseguir ter um modelo que fosse possível naquele momento histórico, isso é muito importante, a gente não esquecer que a gente está falando de um momento histórico, conseguir universalizar o ensino, né? Isso foi acontecendo, mas enquanto isso a gente tem lutas, né, grandes lutas de grandes educadores, intelectuais, pesquisadores, professores, que estão ali buscando novos modelos de educação. Então, aí eu só situei alguns nomes de alguns estudiosos que estavam ali discutindo educação, cognição, conhecimento, e muitos colocando a mão na massa também com relação a tudo isso, né. E a gente chega aí adentro do século XX. No final do século XX, a gente tem um documento que eu acho que é um marco importante para a gente, que é o documento do Jacques Delors, Os 4 Pilares da Educação para o Futuro, que eu acho que ele inaugura um movimento que é a gente começar a olhar também para as competências, né? Uma coisa que a gente fala bastante e que decorre, inclusive, aí, as competências, elas decorrem nos nossos documentos hoje, né? Nossa Base Nacional Comum e tantos outros documentos educacionais, que eu acho que é um movimento da gente começar a olhar também como essa educação se faz. Né? Então, a função social da escola, a finalidade da escola é algo super importante. O que a gente quer? Quando a gente escolhe ser educador, a gente está se perguntando o tempo inteiro, né? O que você quer com isso, né? Ao ser educador. Mas aí a gente tem um movimento de olhar como a gente faz essa educação que a gente acredita. Né? E acho que começa esse movimento, essa discussão, quando a gente começa a falar de como, né? E aí, na sequência, né, dos slides aí, só para a gente não perder essa linha de raciocínio, eu trouxe aí 2 charges para a gente pensar o que é a educação que a gente está questionando, né? Coisas que fazem parte do modelo de educação que está aí consolidado, mas que a gente quer discutir. Todos nós educadores estamos olhando para isso e estamos incomodados, né? Então, tem o Manolito ali, peguei o Manolito, ele levantou a mão, né? A professora fala, quem não entendeu, levanta a mão. Aí fala, por que você não entendeu, Manolito? Ele fala nada, desde março até agora. Então, o Manolito, essa educação desse modelo que a gente tem hoje, talvez não esteja funcionando para ele e para muitos outros estudantes, né? Aí a gente tem ali, na segunda charge, que a gente tem ali os bichinhos de jardim, né? Alcateia de lobos, choldra de bandidos, chusma de pessoas, farândula de bêbados. Aí da série das coisas inúteis que aprendi na escola. Tem certeza que isso vai servir para alguma coisa? Fique quieto e decore. Hemeroteca, jornais, caterva de vadios, né? Então aí, claro que é uma grande, uma charge, né? Uma piada, né? Chega até a exagerar, acho que a gente passou desse momento de uma educação que está baseada nesse tipo de conteúdo, mas é uma provocação, né? Do que acho que nós, educadores, queremos olhar para o que a gente está fazendo e dar um sentido maior e mais profundo, né? Impactar, de fato, na vida dos estudantes, né? E aí, pensando nesse modelo, vamos pensar no Manolito ali, né? Que ficou para trás, né?
Quando a gente olha para o slide aí que eu vou colocar agora, se a gente pudesse ritualizar essa educação que a gente está questionando aqui, está colocando em diálogo para a gente repensar, a gente poderia dizer que ela tem um ritual que se repete. Desse modelo aí fabril que a gente estava comentando, né, inspirado nas fábricas, não para muitos, carteiras enfileiradas. E na minha infância em especial, né, eu me reconheço nesse modelo, né, em que você tem um conceito que é apresentado no começo da aula, o que é tal coisa. Isso normalmente já está dado, né, já vem num livro didático, em alguma coisa que já está dada. E aí você faz ali um exercício de interpretação daquilo. Quando muito, se você tem tempo, você vai para uma camada mais profunda de cognição, que é o de compreender. E aí você experiencia. Mas o que é experiência nesse caso aqui? Normalmente essa experiência, ela é um teste, se aquele conceito que me entregaram no começo, ele está funcionando, né? Se eu estou conseguindo devolver a educação bancária, né, do Paulo Freire, eu estou conseguindo devolver o que foi me dado lá no começo, né? E esse ritual se manteve aí durante muito e muito tempo, e a gente está sempre se questionando e se colocando em xeque com relação a ele, né? E quando a gente fala de metodologias ativas, pode passar para o próximo? Esse é um esquema que a Lilian Bassic, que é uma intelectual também que trabalha com metodologias ativas, super importante aqui para a gente. Ela coloca, né, de que a gente muda um pouco esse modelo, né? O que a gente quer é colocar as experiências, a vivência, a experimentação, o se questionar no começo, né? No começo desse processo, porque de alguma maneira ela vai mobilizar o estudante também. Ele, além de ser um processo de cognição mais robusto, né? Mais sofisticado, de você se deparar com um problema e você talvez não tenha todas as ferramentas para lidar com ele, mas você se mobiliza para ele, aí você vai fazendo as camadas de reflexão, de compreensão, e nesse processo de compreensão, a gente traz as ferramentas, né? A gente traz as teorias que vão nos ajudar a melhorar, a compreender, a me defrontar com esse desafio que eu tive ali no começo. E mesmo que eu volte para ele depois, mesmo que essa mesma experiência seja vivida depois, eu já sou outro, né? Eu já sou diferente. E aí, quando a gente coloca o conceito lá no fim, é porque eu estou dizendo que o sujeito é capaz de construir os seus conceitos, né? Ele é capaz de internalizar aquilo que ele aprendeu e usar, mobilizar esses conhecimentos em outros contextos, né? Então, a construção do conhecimento, ela está centrada no estudante. É algo super importante quando a gente fala de metodologias ativas. Aqui ainda estou falando de metodologias ativas, mas a gente vai diferenciar um pouquinho esses conceitos também. Pode passar para o próximo, por favor? Aí, vocês precisam dar isso, dá um enter para mim, por favor. Quando a gente fala de metodologia, a gente está falando de método, certo? Método nada mais é, aí o terceiro item ali, ó, se der mais um enter, vai aparecer, vai dar um zoom. É um processo racional para a gente chegar a um determinado fim. Então, é a forma como a gente quer fazer para que alguma coisa aconteça. A gente não pode perder de vista o que a gente quer que aconteça, né? Nesses processos de aprendizagem ativa que a gente quer desenvolver, nas metodologias que a gente quer trazer para a nossa sala de aula, para as nossas experiências de aprendizagem. Senão, a gente corre o risco, como eu comentei aqui no começo, fiz uma provocação para vocês, a gente ficar apenas atrás de técnicas, né? Qual é a técnica mais legal, qual é a técnica que o aluno vai gostar mais. O que a gente está falando aqui é que as metodologias são métodos, são formas para a gente chegar a uma finalidade educacional, né? Que é colocar o sujeito no centro do seu processo de aprendizagem. Aí no próximo slide eu vou caminhar um pouquinho mais com essa minha defesa aqui, que a gente pode conversar e construir juntos, né? Então, o sujeito na construção do seu conhecimento. Eu fiz questão de colocar o sujeito todas as suas dimensões, porque quando a gente fala de uma educação centrada na aprendizagem ativa, eu não estou falando só da cabeça, né? Eu não estou falando só do intelectual, eu estou falando do sujeito nas suas dimensões emocionais, sociais, físicas e culturais, né? Tudo isso está sendo mobilizado e o estudante está se desenvolvendo em todas essas dimensões, porque as experiências de aprendizagem que a gente vai proporcionar permitem que ele mobilize e se desenvolva nessas diferentes formas, né? Então, se eu faço um trabalho colaborativo e o aluno tem que trabalhar em equipe, ele tem que construir conhecimento com seus colegas, eu não estou trabalhando apenas o intelectual, né? Eu estou trabalhando o social, eu estou trabalhando lidar com as emoções, né? Saber dialogar.
o autoconhecimento. Então, as coisas vão caminhando, elas vão ganhando um contorno mais profundo, né, nesse processo. E aí eu coloquei aqui do lado desse diagrama que eu criei, esses processos que a gente tem que fazer dentro da nossa experiência de aprendizagem para que isso aconteça, né? A aprendizagem ativa, de novo, é o sujeito no centro do seu processo de aprendizagem, na sua construção do conhecimento. Isso só vai acontecer se eu desenhar a educação de um jeito diferente. E aí eu coloquei alguns elementos que são importantes para que isso possa acontecer, esse desenvolvimento integral possa acontecer, focado na construção do conhecimento pelo estudante. Ele ter espaço para fazer a gestão do seu aprendizado e ele começar a pensar sobre o seu aprender, a forma como ele aprende, né, que outras formas de aprender ele pode ter. Então, ele pensar sobre o seu pensamento é algo importante. E a gente dá espaço para ele começar a fazer gestão do seu próprio aprendizado, né? Contemplar diferentes interesses e necessidades desses estudantes. Então, como é que eu olho para os estudantes e dentro das experiências de aprendizagem eu começo a diversificar essas formas de fazer. Porque isso também é um conceito de personalização que está por trás das aprendizagens ativas, né? A gente fala muito de personalização e os professores falam, poxa, meu Deus do céu, vou ter que dar uma aula para cada um. E muitas vezes, se você considerar experiências diferentes, você já está contemplando diversidade de alguma maneira, né? Então, o aluno conseguir se expressar, eu tenho várias experiências assim, alunos com dificuldade de se expressar por texto, mas se você dá outra oportunidade dele expressar aquele pensamento e aquele aprender com outros meios, ele consegue se expressar melhor. Não significa que eu não vou mais trabalhar na expressão do texto, por meio do texto, mas significa que ele também tem outras oportunidades de se desenvolver. E aquele que tem dificuldade de falar vai ter a oportunidade de desenvolver isso também. Então, essas diferentes formas de aprender, os diferentes interesses, né, experiências. Aí, na sequência, eu coloquei também a aprendizagem centrada no fazer e na experiência, né? É algo bastante importante para a aprendizagem ativa. E aqui, o aprender fazendo, aqui tem bastante a ver com a experiência, aqui não é só construir coisas. Construir coisas é super legal e faz muito sentido em muitos momentos da educação, né? Mas é estar em contato, resolver problemas, né? Se debruçar intelectualmente sobre algo, esse é o fazer que está aqui, né? E a experiência que está aqui. É o aluno intelectualmente estar ativo dentro de algum desafio que ele seja colocado, né? Esteja defrontado ali, né? Conectado com a realidade do estudante e com o mundo real, né? Porque quando ele olha para o mundo, ele consegue identificar que a escola tem relação com aquilo. Talvez aí a gente esteja avançando para construir sujeitos que sejam capazes de transformar o mundo, né? Então, nem sempre é possível, a gente sabe, né, das dificuldades que a gente tem muitas vezes com o currículo, de fazer essa conexão, mas conexão com a realidade, conexão com conhecimentos prévios, isso é conectar com o estudante também, né, com seus conhecimentos prévios, com a sua realidade, com o mundo real. E oferecer sempre espaço para colaboração e compartilhamento. E a gente tem muita pesquisa que vai dizer para a gente o quanto os alunos aprendem entre eles, né, e como muitas vezes o fato deles estarem intelectualmente ali num processo parecido, daquele momento de aprendizado muito parecido, como isso pode ser importante para ele dar o salto de aprendizagem. Elaine, como é que estamos aí com os comentários? Hoje eu não estou vendo o chat, curiosa para saber se o pessoal está acompanhando. Como é que nós estamos aí? Então, o professor Valdir, que estava acompanhando desde o começo, ele assim disse que achou super bacana e muito importante que você está fazendo, começou a sua fala situando historicamente o contexto, essa questão das metodologias dentro do contexto educacional, né? Que isso é muito importante dar esse embasamento. E a professora Suzy também disse que ela achou essa provocação bastante interessante, porque a relação conteudista de memorização é para refletir em relação à prática pedagógica, ou seja, ela concorda com você que não dá para a gente pensar na educação de uma forma na base da repetição, né, na base da memorização, mas que a gente
retoma essa questão do aluno no centro do processo educativo. E você estava falando, Júcia, eu estava pensando, é engraçado, né? Porque na perspectiva freiriana, a gente tem muito essa referência, porque o adulto é bacana na teoria freiriana essa coisa de trazer o adulto para o campo de autonomia dele, ele como um gestor ou um construtor do próprio conhecimento, né? E a gente talvez essa associação seja um pouco mais fácil, mas isso no mundo da criança, você pensando na realidade das crianças e dos adolescentes, é fundamental que você veja também esse aluno nesse processo de construção, né? Então, eu acho que é por aí. Isso que você falou é super importante, porque eu fico vendo, né? Acho que todos vocês, professores, vão concordar comigo, né? Que vai passando o tempo, o estudante ele vai acostumando as coisas virem muitas vezes muito prontas, né? Algumas coisas muito dadas assim pelos professores, né? E a gente está acostumado a trabalhar assim, aqui não é uma crítica, aqui é uma reflexão sobre esses pontos, para a gente se olhar, né? Olhar e se perceber enquanto docente. O tempo da atividade é tal, os passos estão todos dados, é assim, 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 assado, e aí é tudo muito organizado para que ele faça. Quando ele vai para a universidade, não tem mais isso, acabou. Então, o choque de realidade, muitas vezes, quando um estudante entra numa universidade, eu digo porque eu vivi isso, eu tenho certeza que a maioria de nós viveu. Quando você vai para a universidade e acabou, não tem ninguém te dando gestão do tempo, quais são as etapas, simplesmente você tem um desafio e boa sorte para você, a pessoa trava e muitas vezes ela desiste, né? Então, esse olhar para o sujeito e dar espaço para ele construir conhecimento tem muito a ver com isso, tem a ver com dar autonomia intelectual, né? Ele ser autor e sujeito do seu processo de aprendizagem, com os graus de autonomia que a gente tem para as idades que a gente tem, né? Eu ouço muitos professores dos pequenos falar assim, mas isso não dá para fazer com os pequenos. O que você consegue fazer com o pequeno, né? Que espaços de autonomia você consegue construir? Você consegue dar para um aluno de 6 anos, 5 anos, um grau de escolha para ele escolher, por exemplo, quais são os recursos do portfólio que ele quer colocar à disposição dos seus pais, dos seus responsáveis para analisar o processo de aprendizagem dele? Esse é um espaço de autonomia que você está construindo com ele, né? Ele mostrar quais são os produtos da sua aprendizagem que ele gostaria de compartilhar com a sua família. Então, a gente sempre tem que contextualizar nas idades e nas maturidades também que foram construídas antes, né? Porque eu posso ter um aluno de 16 anos que chega totalmente dependente de alguém e a gente está vivendo isso agora na pandemia, né? Os alunos estão ali esperando o professor dizer para ele o passo 1, passo 2, passo 3, para que eles possam aprender. E eles muitas vezes ficam estagnados, né? Então é assim, qual é o espaço que é meu enquanto docente? Porque a gente pode fazer uma discussão enorme aqui sobre engajamento, mas qual é o espaço que é meu enquanto docente? Qual é o espaço do aluno? E a gente conseguir olhar para o nosso, né? E conseguir repensar e reconstruir o nosso, né? Aí caminhando aqui, pessoal, no próximo slide, eu queria mostrar um pouco o que eu estou chamando de construção do conhecimento, esse espaço de construção do conhecimento, né? Quando a gente fala de níveis de cognição mais profundos, a gente precisa começar a pensar qual é o espaço que eu dou para o meu estudante, dentro dos processos de aprendizagem que eu estou desenvolvendo com ele, espaços para ele interpretar, para ele fazer inferência, né, para ele construir. Exatamente, a ideia do construir conhecimento é colocar ideias em contraste, analisar partes de um todo, ser capaz de sintetizar uma ou mais ideias, ser capaz de julgar qualidade, importância, credibilidade, o quanto eu estou dando de espaço nas experiências que eu estou promovendo de aprendizagem, e eu gosto de falar experiência de aprendizagem, né? Acho que a gente tem que começar a olhar para essas linguagens e ressignificar um pouco. Eu falo de experiência porque o que o professor faz num processo de aprendizagem ativa, se utilizando de metodologias ativas, é desenhar experiências de aprendizagem, porque ela está centrada no estudante. Então, eu falo, poxa, o que eu vou fazer? Que experiência de aprendizagem eu vou promover para que o meu aluno seja capaz de analisar, sintetizar, interpretar e avaliar? Então, o nosso papel muda muito claramente, e é muito bacana quando você começa a fazer isso e colocar isso em prática, né?
Quando eu estava trabalhando com os professores presencialmente, eu ouvia muito isso, assim, né? Os professores comentando, nossa, mas é muito diferente, porque eu tenho que gastar muito tempo planejando uma aula assim. De fato, você vai perceber que se inverte um pouco as lógicas, né? Você gasta mais tempo desenhando as experiências, mas no presencial, ali no momento do síncrono, que você está com o seu estudante, você percebe que você está muito mais mediando, acompanhando, orientando, dando um enfoque, trazendo o aluno para o foco de novo, que a gente tem que trabalhar isso bastante com eles e tal. Você não está ali no centro o tempo inteiro falando. Eu tinha amigos, professores que falavam, gente, eu acabo uma aula, eu saio, tenho que comer um pão com mortadela, porque eu estou esgotado. Mas é porque a gente está ali falando. Então, uma das coisas que eu gosto de falar para os professores é, faz um exercício simples. Começa a medir o tempo de fala seu e o tempo de fala dos estudantes, entre eles e com você. Para a gente começar a se olhar, né, se observar enquanto professor. E é um exercício super interessante, porque você fala, nossa, a fala é muito centrada em mim. Está muito centrada em mim. Como é que eu trabalho e construo isso com os estudantes? Porque você também vai ter que construir. Você não vai chegar lindamente lá na sua sala e falar, agora a gente vai trabalhar com aprendizagem ativa. Os alunos muitos vão ter resistência. Não é tão bonitinho como a gente ouve dizer que engaja, os alunos adoram. Não, porque estar intelectualmente ativo demanda da gente, né? E o aluno tem que estar presente. Isso você tem que construir, inclusive na universidade, porque eu já vivenciei experiências na universidade de alunos que falam, não, eu prefiro aquela outra aula lá, né? E aí a gente que tem que apostar, e tem pesquisas que mostram isso, é a gente que tem que apostar enquanto professor, que é a mudança que a gente está querendo promover, intelectualmente e do ponto de vista do desenvolvimento do sujeito, é o mais importante. Porque quem é especialista em educação é a gente. Quem desenha experiência de aprendizagem somos nós, né? Então, a gente tem que comprar essa ideia, né? Porque a gente vai ter que batalhar para que ela seja colocada de pé. Aí no próximo slide, pessoal, eu estou mostrando aí um pouco que essa diferença aí que eu queria marcar, né? De metodologias ativas, então são meios, pessoal, né? Por mais que a gente fale muito o termo metodologias ativas aqui no Brasil, ele vem de uma outra tradição, que é a aprendizagem ativa. Então, a gente olha para as metodologias ativas e fala, legal, quero aprender a fazer, porque essas metodologias, essas abordagens, elas estão considerando isso que a gente está falando aqui e ajuda a gente a ter modelo de inspiração, de formas de fazer. Mas o mais importante é a gente internalizar o que é a aprendizagem ativa, porque qualquer coisa que você for fazer, você não precisa seguir um modelo. Você olha para essas experiências e esses processos de aprendizagem que você quer desenvolver e você cria, né? Você é sujeito, enquanto professor também, sujeito autônomo do seu processo também de ensinagem, né? Vamos passar para o próximo? Aí alguns gatilhos dentro da aprendizagem significativa, que tem uma outra tradição teórica super legal para a gente olhar, e de estudos sobre o que é uma aprendizagem significativa para os estudantes. A gente tem aí 4 itens que são super interessantes e vocês vão ver que tem muita conexão com tudo que eu já falei agora, né? Para ela se tornar significativa, ela tem esse aspecto da curiosidade epistemológica, né? E a curiosidade epistemológica, que é um termo freiriano também, né? Que é essa nossa... A gente é curioso, o ser humano é curioso, ele está preocupado em aprender. Talvez ele não esteja preocupado em aprender aquilo que você quer ensinar naquele momento, mas a gente está ali o tempo inteiro olhando e se preocupando. E como a gente aciona esse gatilho também para o estudante? Como é que eu posso apoiar com perguntas significativas, essenciais, e que ajudam o aluno a se conectar com esse conhecimento, né? A contextualização, que nós já falamos aqui, né, de situações concretas, contextos significativos, que vão ancorar o conhecimento do estudante, assim como o ancorar, no sentido de cognitivo, conectar com novos conhecimentos novos com conhecimentos que a gente já tinha, conhecimentos prévios, né? E eu ser capaz de acomodar, né, esse conhecimento para mim, né? E aí eu vou, do ponto de vista neurocientífico, também aprofundando o meu conhecimento e sistematizando esse saber, né? E aí, de novo, mais uma vez, né, a importância da colaboração. E aí a gente está no momento dolorido, né, dos professores, que muitos professores caminhavam fortemente para um trabalho centrado em práticas de aprendizagem ativa, com colaboração no presencial, e estão com dificuldade, né, de fazer
de fazer esse movimento também no online, né? E eu acho que eu entendo a dor, eu acho que é difícil muitas vezes, né? Porque a gente tem uma questão de acesso que não é para todo mundo, mas a gente tem que se perceber e se perguntar, né? Quando eu estou promovendo tal ou tal coisa, o que eu quero com isso? Se eu estou fazendo uma aula, transmitindo uma aula, será que eu não conseguiria fazer de outra forma, que não seja tão centrado em mim? Então, como é que eu consigo fazer esse movimento, e um movimento gradual, né? Para dar mais espaço para os estudantes aprenderem juntos, né? Jusce, você sabe que a professora Sandra, que está aqui participando do nosso chat, ela falou justamente sobre isso, que nesse período de pandemia, existem oportunidades, né? Nós, como professores, também estamos trabalhando muito mais com a autonomia dos alunos, né? Então, tem talvez uma oportunidade aí de também você seguir um pouco por essa linha de dar ferramentas, talvez, e referenciais para os alunos trabalharem de uma maneira talvez um pouco mais autônoma dentro dos limites, aí dentro das possibilidades, né? Pois é, caiu aqui, eu estava olhando o aplicativo, né? Mas voltou já. A Elaine falava disso, né? De como tem a dor e a delícia dessa pandemia, né? Tem assim o desafio, tudo tem o desafio, a sua possibilidade. Enormes desafios a gente viveu enquanto docentes, né? Mas eu acho que as possibilidades é isso. O aluno, o professor teve que buscar e o aluno teve que buscar e teve que ter esses espaços de construção de conhecimento. E as tecnologias, de novo, estão aí como meios. A gente não fizer um bom uso dos recursos. E eu gosto de falar para os professores, nossa, você não precisa ser um cara high-tech para fazer, sabe, metodologias ativas com tecnologia. Você, às vezes, tem 3 bons recursos. Um recurso de publicação, um recurso de compartilhamento e um recurso de conversa, e você já consegue fazer muita coisa, né? O que a gente precisa é mudar a cabeça, né? E sempre se olhar e fazer esse olhar mais sobre o que eu quero com tudo isso. Será que eu estou conseguindo considerar esses aspectos? Como é que a gente vai conseguir fazer essa mudança na nossa prática, né? E aí eu queria colocar um slide aqui, que aí eu trago uma definição, e aí que está no livro da professora Lilian e do Moran, eu vou mostrar o livro daqui a pouco para vocês, que é um livro baseado num grupo de pesquisa que a gente desenvolveu no Instituto Singularidades aqui em São Paulo, junto com a professora Lilian e o professor Moran, e aí saiu, né, desse livro, essa definição de metodologias ativas lá em 2018, né? E eu gosto dela porque, para mim, ela é uma rubrica, né? Assim, pelo menos ela é um checklist, assim, alguma coisa que eu olho para ela e falo, poxa, estou pensando aqui em uma formação de professores, uma aula, experiência de aprendizagem, eu estou considerando tudo isso? E aí ela diz o seguinte, né, que as metodologias ativas valorizam a participação efetiva dos alunos na construção do conhecimento. Voltando lá tudo que eu falei já, construção do conhecimento, participação, e no desenvolvimento de competências, até porque a competência é do sujeito, então se ele não estiver envolvido e engajado, ele não tem como desenvolver, né? Possibilitando que aprendam em seu próprio ritmo, tempo e estilo. Então isso é muito legal, quando eu dei aquele exemplo aqui para vocês de, poxa, será que eu tenho que dar todos os passos de uma atividade para o aluno? Quando você dá espaço para ele construir isso, você está dando ritmo, tempo e estilo. Será que todo mundo tem que entregar um texto? Será que eu não posso deixar em aberto qual é o produto? Você está dando espaço para o estilo. Então, construir pensando em como é tudo um espaço de ritmo para o meu aluno aprender, de tempo para ele fazer e de estilo, né? Por meio de diferentes formas de experimentação e compartilhamento, dentro e fora da sala de aula, com mediação nossa, professores inspiradores que somos, e a incorporação de todas as possibilidades do mundo digital, né? E eu gosto muito que a professora Lília e o Moran já trouxeram também o conceito da cultura digital dentro da definição de metodologias ativas, porque se a gente está em 2020, né, vivendo tudo que a gente viveu, e a gente não falar de cultura digital nas nossas práticas pedagógicas, a gente está fazendo uma educação já atrasada, né, do passado. Por mais todas as dificuldades que a gente tem com relação ao acesso, a gente sabe, eu não estou negando nada disso, mas vou trazer uns dados surpreendentes para a gente olhar aqui também com relação a essa questão da tecnologia. Ainda assim, é um direito viver e aprender. E aí, de novo, quando você fala, né, Elaine, da questão dos legados da pandemia, muita gente aprendeu num tempo muito mais rápido do que aprenderia se fosse no processo comum, porque a gente não prioriza.
A escola consome o professor, é tanta coisa para ele fazer, é tanta coisa para ele preencher, é tanta, que aprender sobre essas coisas, o professor às vezes até tem interesse, mas ele não tinha condições. E agora a gente teve que se debruçar sobre isso e aprender a usar os recursos, alguns dos recursos tecnológicos, com todos os desafios que a gente teve. Ninguém volta para a escola igual, nem professores e nem alunos, depois dessa imersão em tecnologias, né? Então, a gente vai dar um salto dessa parte mais instrumental, o saber fazer, o saber clicar, o saber mexer. A gente avançou alguns passos nesse aspecto, o que eu acho que é super valioso, né? Eu quero ir para as escolas fazer formação de professores, a gente discutir isso aqui, né? A gente discutir processos educacionais, cognição, e não clica aqui, clica ali. Né? E aí eu acho que isso foi uma coisa legal que a gente conseguiu avançar, né? Tenho certeza que os professores também veem valor nisso, né? E aí eu queria entrar um pouco mais nessa seara das tecnologias digitais. No próximo slide eu trago aqui um dado, né? De que algumas pesquisas vão mostrar que se a gente não souber o que está fazendo com as tecnologias digitais dentro das práticas pedagógicas, ele pode, inclusive, ter um efeito negativo no ensino. E aqui está muito focado na pesquisa da educação básica, né, do ensino superior, pensando na integração do presencial, né? A gente sabe o quanto usar uma tecnologia consome tempo, né? O quanto a gente fica ali para fazer funcionar, quanto isso consome tempo pedagógico. Então, se a gente não tiver muita clareza em que momento usar e para quê, talvez a gente esteja consumindo um tempo de aprendizagem que é importante, né? Então, organizar muito bem, né? E ter uma constância no uso, quer dizer, você gastou um tempão para ensinar um estudante, ou pelo menos oportunizar para eles que eles aprendam a usar um determinado recurso, aí amanhã você vai atrás de outro, e depois você vai atrás de outro. Isso consome tempo, né? Muitas vezes você consolidar muito bem o uso, por exemplo, da plataforma do Classroom, estou dando um exemplo aqui, ou do Microsoft Teams, ou de outros recursos que você considera super bacana, e usar uma vez, e aí começar a pensar que estratégia eu vou usar diferente agora, né? Que suporte ele vai ter, o que ele tem de entrega e o que ele tem de saída, e aí você começar a diversificar a partir daí, é super importante também, né? E aí, eu queria trazer esses dados para vocês, que eu falei que tem uns dados surpreendentes sobre tecnologia Brasil, e essa pesquisa que eu vou mostrar agora, vocês podem achar na internet, ela chama We Are Social. Ela está em inglês, infelizmente, mas ela é muito icônica, vocês vão ver que são vários dados facinhos da gente conseguir olhar. E aí, nessa pesquisa, que está super recente, referente aos dados do ano passado, olha que interessante aí a quantidade de usuários de internet no Brasil. É o terceiro item de informação. 71% de penetração, né, de internet no Brasil. É um número grande, né? É um número grande. Claro que ele também mostra a desigualdade social no Brasil, obviamente que ele mostra, mas ele também mostra uma grande quantidade de pessoas já com penetração de uso de internet, né? O último dado ali, usuários ativos em redes sociais, 66% dos brasileiros, muitos dos que estão na internet estão por conta das redes sociais, né? A gente sabe disso, né? Especialmente os adultos, né? E aí, no próximo item, esse é um dado também super, que sempre me surpreende, no próximo slide. Esse dado está mostrando assim, a quantidade de usuários, a quantidade por dia de tempo que os países gastam utilizando a internet. Eu fiz um vermelhinho ali em terceiro lugar, porque é a gente. O Brasil é no ranking dos medalha de bronze no tempo gasto na internet diariamente no Brasil, né? Então, esse é um dado que para mim sempre me assusta. Eu falo, meu Deus, a gente imagina, né, quando você olha esses dados, você fala, nossa, Inglaterra, outros países, né, te vem à mente, né, os países da Europa como super ultra conectados, e a gente vê que o brasileiro está aí em terceiro lugar no mundo com mais tempo gasto na internet, e é o que está em, se eu não me engano, é primeiro a segundo lugar de uso de internet no computador. O Brasil está sempre entre os 5 mais nesses dados, assim, de tempo gasto na internet, tempo gasto em rede social, uso de dispositivo. Então, assim, o brasileiro usa muito tecnologia, né? E o brasileiro hoje que é adolescente, amanhã é adulto. Ele vai fazer, se ele não tem acesso hoje, ele vai fazer parte desse universo daqui a pouco, né?
E aí, na sequência, a gente tem que olhar para as escolas, né? Então, a gente tem o dado da pesquisa TIC Educação, ela é feita todo ano, ela tem uns recortes específicos. E aí, o ano passado, vamos pensar, né, que esses dados não são de agora, né? Esses dados são de pesquisas de anos anteriores, né, do ano anterior. E a gente olha aqui, o que eu queria ressaltar para vocês é como é que estava a questão de conectividade das escolas no sentido de interagir com os responsáveis, né? Então, eu vou pedir para vocês olharem a coluna da esquerda, que é o total de escolas. Aí eles fazem estratificação por tipo de escola, mas vamos olhar ali as escolas urbanas, como é que a gente tinha, o que que ela oferecia de espaço de interação com as famílias, né? Publicização do que se faz, espaço de interação. Então, ali em 61%, a gente tem rede social, escola tem rede social. E-mail institucional 30%, ambiente ou plataforma virtual de aprendizagem 16% e 9% tinha um blog. As escolas que tinham algum meio de comunicação com as famílias, né, com os responsáveis, vocês concordam comigo que elas ganharam aí alguns passos à frente das escolas que não tinham nenhum canal de comunicação ou de interação com as famílias nesse momento da pandemia? Né? Com certeza, porque ela já estava construindo esse espaço de interação, de comunicação, publicização do que acontece dentro da escola para as famílias, né? Então, a escola que eventualmente não conseguiu fazer, não construir esse espaço, e por N motivos que eu disse aqui, né, das prioridades que a escola tem, ela teve um problema, né? Porque ela teve que construir isso num tempo muito rápido e tem escola tentando construir até agora, né? Aí no próximo slide, vamos pensar agora nas atividades. Eu falei aqui de um uso de interação com as famílias, mas tem um dado que eu queria trazer para vocês aqui, que é o uso das tecnologias, né, dos recursos digitais em atividades realizadas na internet nos últimos 3 meses. A pesquisa, não dá para ver direito, mas eu vou ler para vocês aqui essas informações. Então, do total de atividades, o que a gente está fazendo com os alunos, claro, dentro do corpus da pesquisa, o que a gente está promovendo de atividade para os alunos, né? Então, em termos de acesso à informação, ele assiste vídeo, programa, filme, né? 94% ali promoveu esse tipo de experiência para os alunos. Experiência de pesquisar na internet para fazer trabalho, 93%. Quando a gente olha criar conteúdo, que é o primeiro bloco ali, super poucas experiências, né? E normalmente é postar um texto na internet, uma imagem, um vídeo que fez, né? Isso chama atenção para a gente de um aspecto que a gente precisa cuidar quando a gente fala de tecnologia e quando a gente fala de cultura digital na Base Nacional Comum. A Base Nacional Comum, ela vai falar de o aluno produzir, né? Ele tem que refletir, ele tem que compreender, mas ele tem que, acima de tudo, produzir conhecimento por meio das tecnologias, né? Então, o nosso uso da tecnologia, às vezes, está muito centrado no consumir conhecimento e conteúdo via internet. Mas produzir conhecimento é outra experiência. E ela dá mais trabalho mesmo, você tem que ter uma tecnologia, né, um dispositivo, um recurso para que o aluno possa produzir, mas isso está ficando cada vez mais fácil, né, e os alunos gostam muito de produzir, eles fazem isso na internet de graça, ele faz o TikTok, faz o Reels do Instagram, eles gostam de produzir. Como é que eu consigo fazer com que o meu aluno possa produzir conhecimento? Então, se eu penso, ele está trabalhando matemática, como matemática ambiental, como é que ele publiciza o conhecimento dele por meio de uma campanha de mobilização, e ele pode escolher qual recurso digital que ele vai trabalhar. Então, é um pouco dessa ideia de que claro que ele tem que compreender, né? Ele tem que entender como funciona, mas ele precisa também ser produtor de conhecimento por meio das tecnologias. E produzir uma apresentação de PowerPoint é produzir conhecimento usando tecnologia, né? Às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa ultra, mega sofisticada e não faz porque fica, mas o aluno vai produzir um PPT, mas produzir um bom PPT, sabendo que tipo de informação que tem que estar lá, sintetizar a informação, conseguir articular a informação como, né, o recurso como suporte à sua fala, tem muito conhecimento aí para a gente fazer, né? Então, isso que é super bacana. E por outro lado... na verdade, Jussi, o eixo é o processo cognitivo, né? E a tecnologia, ela acaba entrando para potencializar isso e tornar isso mais ágil, enfim, mais eficiente, então é bacana que essas coisas caminhem juntas, porque isso vai assim a passos mais largos, né?
Mas realmente o que é fundamental nessa história é o processo cognitivo, né? Exatamente. Porque eu vejo muitos professores angustiados com o recurso, né? E eu queria tranquilizá-los, porque assim, a gente vê professores fazendo coisas incríveis, incríveis com muito pouco recurso tecnológico, né? Falar nisso, eu dei uma olhadinha aqui, né? O pessoal comentando sobre o curso Tecnologias na Prática, que está aí com inscrições abertas até o dia 10. Nós convidamos vocês a participarem desse curso que foi feito pela SEDUC, com muito carinho. O pessoal da EFAP aí encabeçou esse curso, foi feito a muitas mãos. A gente convida todos a fazerem esse curso, porque a gente toca em algumas questões que estão aí colocadas, né? E a gente vai trabalhar também em aprofundar esses aspectos, tá? Além desses espaços aqui que a gente está construindo com vocês. E aí, no próximo slide, vai trabalhar exatamente esse ponto, né? Os professores reclamam de verdade, com razão, de que muitas vezes a gente tem dificuldade de ter formações focadas, né, em tecnologias digitais, mas focada naquilo que precisa sobre tecnologias digitais, né? Exatamente dentro desse debate que a gente está construindo aqui, né? Então, a dor dos professores é difícil porque eu não tive formação. Só que aí eu vou fazer o contraponto, eu gosto de fazer o contraponto que é, na pandemia, a gente teve que dar uns saltos aí por conta própria, porque aprender sobre tecnologia tem a ver com colocar a mão nela, tem a ver com mexer e tem a ver com fazer analogia entre uma e outra, né? Existe uma lógica em muitos recursos tecnológicos que você aplica entre um e outro, e aprender sobre tecnologia tem a ver com fuçar mesmo, né? Não é um tutorial incrível, não é um vídeo de 1 hora, tem mais a ver com você experimentar e fazer o que todo mundo faz, assim, puxa, aqui eu parei, não consegui, daqui eu não consegui avançar, vai lá no Google, e ali, aquela informação é útil para você. E você gasta tempo explorando, bem numa lógica de metodologias ativas, de aprendizagem ativa, gasta seu tempo explorando e você vai buscar o conhecimento sistematizado na hora que você precisa, né? Então, vamos exercitar na gente essa coragem de mexer, de fuçar e aprender. E aí, outra informação sobre tecnologia muito boa que é, os alunos vão fuçar. Eu acho que você pode dar algumas possibilidades de recurso e eles escolhem como eles querem fazer. Isso também tira de você esse peso de ser aquele que tem que ensinar. Ou também descobre qual é o aluno que sabe mexer em tal recurso e coloca ele como tutor dos colegas. Coloca ele à frente para ensinar os colegas e aprende com ele, né? Então, a gente vai construindo essas possibilidades. Mas eu concordo que sim, é importante a gente fazer formações continuadas com os professores, né? E aí, um outro item dessa pesquisa, só para ressaltar que eu acho ele curioso, e ainda tem a ver com presencial, tá? Ela fala o seguinte, naquele mesmo slide, que foi o item que eu deixei em destaque. Um dos pontos que ressalta para os professores a questão que eles acham difícil é a ausência de um computador por aluno. É o último item, número suficiente de computadores por aluno nas escolas. Para a maioria dos professores, isso dificulta muito o trabalho pedagógico. E aí eu vou contar uma coisa para vocês também. Se você tem um computador por aluno, e a gente tem muita escola privada que tem, a sua tendência de fazer um trabalho muito tradicional com tecnologia é grande. Porque você vai colocar todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E aí isso tem a ver com estratégias pedagógicas de trabalhar com tecnologia, né? E o ensino híbrido é super legal por conta disso, né? Porque ele vai ajudar a gente a ter estratégias de em qual momento vai usar a tecnologia, em qual momento vai usar o livro didático, em qual momento vai elaborar uma situação problema para o próximo grupo, né? Você não necessariamente não precisa ter um computador para todo mundo fazer a mesma coisa. Mas você conseguir diversificar os tempos e inclusive as estratégias dentro da sala de aula para oferecer diferentes experiências de aprendizagem para os estudantes, colocá-los fisicamente mais engajados, né, de se movimentar dentro da sala de aula. Estou falando aqui de um contexto de retomada, tá? Mas colocar os alunos para se movimentar, enfim, e é isso, não é essa conta não fecha. Se você achar que é porque falta tecnologia, um computador por aluno, portanto não dá para fazer, eu vou te contar que tem escolas que têm super aparato tecnológico e são mega tradicionais no uso de tecnologia com os estudantes, né? Então, é um ponto importante. E aí, no próximo slide, só queria, fechando essa questão das tecnologias, né? No momento que nós estamos, essas pesquisas estão até atrasadas, né?
Você imagina a gente olhar os dados da TIC Educação em 2020, ou o We Are Social, que eu mostrei agora, depois da pandemia, né? O quanto tudo aconteceu e mudou muito esses dados, né, na educação. E esse mundo, o VUCA na prática, nesse mundo aí volátil, mundo complexo, mundo ambíguo que a gente está vivendo no nosso dia a dia e na nossa vida. E é para esse mundo que a gente precisa formar os nossos estudantes e se formar enquanto sujeitos, né, no processo de ensino e aprendizagem. Aí, caminhando, você tem algum ponto, Elaine? Senão eu vou tocar aqui mais algumas reflexões sobre integração de tecnologias. O pessoal você falou do curso, o pessoal falando que já tem gente fazendo e está adorando o curso, né? E você estava falando sobre a quantidade de computador, eu sempre tenho como, assim, eu sempre me lembro de um colega nosso que ele dizia assim, que se a escola tiver muitos computadores e não conseguir fazer nada com aquilo, ela tem computador demais, né? E se ela tiver um computador e estiver trabalhando bem com aquilo, ela tem até pouco computador mesmo. Então, eu só queria reforçar isso que você está falando. A gente tem um histórico de ter trabalhado com um único modelo tecnológico, né? E hoje a realidade que a gente vive realmente ela aponta para essa diversificação de plataformas, de equipamentos, enfim, de recursos que a gente tem à disposição para poder fazer um trabalho, né? Legal, tem toda a razão. Pode ser de mais ou pode ser de menos, depende do que você vai fazer, né? Aí, pessoal, eu queria agora entrar, então, um pouco uma reflexão sobre nós enquanto docentes e nessa nossa jornada de aprendizagem com relação às tecnologias. Como isso se dá? O que as pesquisas falam sobre isso? Que mecanismos a gente tem de também se formar né, enquanto sujeitos do seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional? Que caminhos a gente tem? Além do curso aqui, além desses momentos de reflexão e outras possibilidades de aprender juntos sobre tecnologia, que outros caminhos a gente pode ter enquanto docente? E aí no próximo slide eu trago aqui um dado, né, de pesquisas em que a gente fala que movimento que acontece quando o professor começa a trabalhar com tecnologia. Isso aqui não é uma receita de bolo, não significa que é assim para todo mundo, tá? E até o referencial não é tão recente assim, mas eu gosto dele porque ele tira um pouco desse peso do professor que muitas vezes se sente triste, culpado, de achar que ele não está fazendo um uso da tecnologia, ele não avança, né? E que é muito natural quando você aprende uma tecnologia nova, você substituir um jeito de fazer pelo outro, né? Vou dar um exemplo aqui bobo, mas, então eu usava o livro didático e agora eu vou usar o PDF, né? Se você for olhar essas duas formas de fazer, elas não tem uma mudança significativa na prática educacional, você só substituiu um recurso, por isso que esse item é a substituição, né? Então, a gente costuma fazer isso, né? A gente está aprendendo um recurso, a gente está nessa jornada de, muitas vezes, substituir um jeito, mas a gente não muda a nossa forma de fazer educação. E aí, o próximo status aí, que a gente está chamando de ampliação, é aquele momento em que você tem o uso integrado das funcionalidades das tecnologias digitais, permitindo acesso a mais coisas, né? Então, por exemplo, a internet nos permite ter acesso a mais conteúdo, a mais mídias, mais fontes. Então, você amplia as possibilidades de educação por meio das tecnologias, mas a prática pedagógica ainda não está tão transformada. E aí os professores vão caminhando e aí a gente chega numa etapa que a gente chama de modificação, que seria aquela em que o uso das tecnologias permitem redesenhar significativamente as experiências de aprendizagem, né? Então, quando eu coloco ali uma tecnologia para fazer algo que dificilmente sem ela eu conseguiria fazer. Então, ela promove ali uma mudança no jeito de você fazer a sua prática pedagógica. E eu vou dar uns exemplos aqui reais de alguns professores para vocês entenderem melhor. E aí o estágio da redefinição, que é um processo constante de se aprender e de se perceber, é quando o professor ele cria novas experiências de aprendizagem, muitas vezes inconcebíveis sem a tecnologia. Aí, assim, é o
o auge, né, do uso da tecnologia, porque você fala, nossa, eu só consegui fazer isso porque esse simulador existe. Né? Só dá para fazer porque esse simulador ele realmente conseguiu fazer uma experiência, e eu não estou falando da que a tecnologia é super robusta, é a prática do professor. Eu consegui conectar um museu virtual com outras experiências de aprendizagem que eu vou promover para o estudante, só foi possível ele ir ali visitar aquele museu virtual, porque de fato essa tecnologia existe, né? Uma realidade virtual, mas não é a tecnologia em si, pessoal, é a coerência da jornada que você vai promover com isso, que senão você fica naquele nível ali da ampliação. A jornada que você vai promover, ela tem que ser significativa para o estudante, né? E aí, caminhando aqui na nossa apresentação, eu queria trazer um referencial que está aí super legal para a gente se olhar e se observar enquanto professores, que atualiza um pouco esse primeiro referencial que eu trouxe do Ponte Dura para vocês, que é do Guia do TEC do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, um parceiro da Secretaria de Educação, e que fez todo um trabalho de entender quais são que seriam essa jornada que um professor passa quando ele está aprendendo a utilizar tecnologia. Não está para ler direitinho ali, mas está no site deles, aí guiadotec.com.br/educador, eles explicam direitinho o que eles entendem que é essa jornada, e a partir também de um monte de referencial interessante sobre essa temática, que também está disponível no site deles, para vocês conhecerem. E aí, com outros nomes, a gente tem desde a exposição, né, quando o professor requer apoio de terceiro para utilizar a tecnologia, quando ele faz um uso mais pessoal, então ele usa uma agenda, ele usa para se organizar, mas ele não está integrando com a aprendizagem, né? Ele ainda identifica a tecnologia como instrumento e não como parte da cultura digital. E aí ele vai caminhando. O professor começa a conhecer, usar pontualmente as tecnologias nas suas atividades. Ele identifica e enxerga a tecnologia como um apoio. E o uso de tecnologias ainda está muito centrado no professor, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Muitas vezes os professores fazem apresentações incríveis, fazem vídeos, mas o uso da tecnologia está centrado nele, não está centrado no estudante. As tecnologias são usadas periodicamente e podem estar integradas ao planejamento de atividades pedagógicas e ao nível da adaptação. Então, ele usa com uma certa frequência, está começando a integrar na sua prática pedagógica, e ele identifica as tecnologias já como recursos complementares para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Aí, o nível da integração é quando o professor usa as tecnologias de forma mais frequente no seu planejamento. Então, você bate o olho no planejamento, ele tem ali a tecnologia, né? E ele usa também para interagir com os estudantes, para se manter conectado com os estudantes, ampliando tempos e espaços de aprendizagem. O professor trabalha com as tecnologias de forma integrada e contextualizada no ensino e aprendizagem, convivendo, obviamente, com outros recursos de aprendizagem que a gente tem na escola. Não tem que ser só a tecnologia digital. E, por fim, a transformação é quando o professor usa as tecnologias de forma inovadora, quando ele compartilha com os colegas, realiza projetos para além da escola. Então, vocês veem que tem muito a ver também com o uso do professor, tem mais a ver com a prática. Aqui a gente não está falando de níveis de integração em que as tecnologias vão ficando mais sofisticadas, mas é o que o professor faz com ela. Então, ele desenvolve projetos, ele se mostra maduro, ele compartilha conhecimento com os demais, e ele começa a ver a tecnologia como possibilidade de transformar socialmente, né? Então, esse é o nível da transformação. E aí, professor, se você quiser fazer uma autoavaliação baseada nesses níveis de apropriação, nesse site você consegue fazer uma autoavaliação. E essa autoavaliação, ela também vem com uma série de possibilidades para você se perceber e buscar conhecimento. Então, eles vão dar referenciais de materiais de apoio para você aprender e que você trilhe essa jornada de forma mais independente da secretaria, independente da sua escola, mas que você seja um professor que vai ali buscando o seu aprendizado, né? E aí, quando eles dão esse diagnóstico para você, e é uma coisa só para você, tá, professor? É uma coisa que é para você se analisar, né, e refletir. Eles separam esses níveis do conhecimento da apropriação em 3 grandes dimensões, que está no próximo slide, que é a dimensão da pedagógica, a de cidadania e a de desenvolvimento profissional. Eles têm uma rubrica super bacana que mostra para a gente como é que eles analisam esses níveis de apropriação dentro de cada uma das dimensões, né?
E aí, aqui a gente poderia fazer, acho que inclusive eles já vieram aqui no Centro de Mídias falar sobre esse trabalho que eles fazem, e que é super interessante para vocês usarem essa rubrica também para se avaliarem e pensarem o que eu preciso fazer então para caminhar e aprofundar ainda mais o meu uso inovador de tecnologias, né? E agora eu queria perguntar se a Elaine tem algum comentário, que eu queria passar para algumas práticas que eu trouxe aqui, de alguns colegas professores que eu conheço ao longo dessa vida. São práticas inovadoras, a gente tem milhares, inclusive na rede, né? Mas eu queria contar algumas aqui de alguns professores que eu conheço. Então, só reforçar que os vídeos, o CEAB realmente veio falar um pouco desse trabalho deles e de alguns outros, né? E vocês têm acesso a esse material lá no canal do canal de formação continuada no YouTube. É só procurar lá, fazer uma pesquisa, entrar no canal de formação continuada dentro do YouTube, que vocês encontram esses vídeos aí, né? E tem alguns professores dizendo que tiveram acesso e realmente acham bem interessante essa autoavaliação que é feita lá, né? E vamos seguindo aí, Jússi. Tá certo. Bom, aí tem alguns exemplos aqui que eu queria trazer de alguns professores. O primeiro deles, e são práticas vivenciadas aí nesse momento da pandemia, tá? Então, o professor Alexandre Ponema é um professor de educação física, e aí olha que interessante, né, o trabalho que ele fez, né? Ele propôs para os alunos fazerem uma releitura de uma foto de uma atividade física, né? Então, ele queria ali, inclusive de maneira interdisciplinar, desenvolver o olhar dos alunos para essa questão do corpo, né, em movimento, e eles usaram uma tecnologia simples, é o celular, um registro fotográfico, para fazer essa prática dele, né. E eu achei super interessante, no próximo slide mostra, esse é ele, né, o Alexandre. No próximo slide mostra ele qual que é o exemplo aí que ele está dando para os alunos, né, de releitura, né? Então, dentro de casa, usando a criatividade, com os recursos que os alunos têm em casa, ele propôs esse desafio deles revisitarem uma fotografia, professor de educação física, de um esporte, e mostrarem a sua criatividade para reproduzir essa fotografia. Então, trouxe aí como inspiração para vocês, professores, para mostrar que muitas vezes não é o recurso, né? É mesmo o desafio que é dado dentro do recurso, né? E esse professor está ampliando aí, ele vai fazer um flash mob com os seus alunos, junto com a professora de artes, com a dança através das décadas, né? Então, os alunos vão ali construir um flash mob e começar a entender um pouco dessa questão das danças, e é um tema que a gente está trabalhando, inclusive, aqui no Centro de Mídias bastante, né, os professores de educação física, e os alunos têm gostado muito, né, a dança muitas vezes não tem espaço na escola, tem espaço na informalidade dos alunos, e está ganhando um espaço poderoso aqui no Centro de Mídias. Aí o próximo... O que é um flash mob? O flash mob, não sei se tá meio antiguinho já essas coisas de internet, né? Essas modinhas de internet, mas flash mob é aquele tipo de evento que acontecia, então você tá lá no shopping comendo, de repente começa um cara canta, aí vem uma outra pessoa, começa a cantar junto, quando você vê tem várias pessoas cantando a mesma música, que é algo que eles, normalmente você ensaia alguma coisa assim, muito no improviso, então eu combino com algumas pessoas, umas 10, 20 pessoas, dependendo do tamanho que você quer fazer, a gente meio que combina o que vai fazer, e aí numa situação, faz uma intervenção artística numa situação inusitada, na catraca do metrô, na rua, enfim. E é uma coisa meio de improviso mesmo, só que surpreende as pessoas. Então, teve uma febre de flash mob aí nos últimos anos, apareceram várias, né? Inclusive artistas fazendo flash mob, e ele vai recuperar o flash mob, vai fazer com os alunos, e claro, né, os alunos estão distantes, mas ele vai juntar tudo isso, e junto com os alunos vai editar para fazer um flash mob virtual. Aí a próxima que eu queria mostrar é a professora Daniele Lima. A professora Daniele, inclusive, esteve aqui no Centro de Mídias ensinando os professores a usarem alguns recursos digitais que ela trabalha bastante, que ela mostrou o Microsoft Sway.
e mostrou o Microsoft Form também. Depois vocês podem achar lá no canal de formação continuada esses vídeos. Ela inclusive ganhou um prêmio, essa professora, com essa prática. Ela pediu para os alunos fazerem um diário virtual sobre hábitos e atitudes que impactam na qualidade de vida. É um projeto, né? Foram várias etapas, né? Mas ela pediu para eles irem documentando toda semana um desafio sobre hábitos e atitudes que impactam na qualidade de vida, né? E aí os meninos vão documentando, ela vai fazendo essas rodas de compartilhamento, e toda semana ela trazia um desafio novo para eles, para que eles se mantivessem engajados nesse processo todo, né? E aí ela ia trazendo esses temas transversais dentro da sua prática, como sustentabilidade, saúde, autoestima e empatia. Então, de novo, é um portfólio digital, um diário digital, com uso de tecnologias que os alunos já conheciam, mas é a intencionalidade do professor que faz a diferença, né? Ela fez também já uma outra prática que eu conheço também, que ela fez um diário também, só que aqui ela está muito focada na pandemia, mas ela já fez de alimentação, os alunos se desafiarem a comer uma coisa que eles nunca tinham comido na vida, né? E aí os alunos foram se aproximando de alimentos, porque ela estava desafiando, se aproximando de alimentos e dizendo, agora eu comi isso, eu nunca tinha comido, gostei, não gostei, e eles iam documentando essa experiência por meio de portfólios digitais. Então, ela só adaptou, né, e amplificou aí para esse momento da pandemia. Então, essa é a prática da Daniele. Aí o próximo que eu trouxe é da Gabriela Branco, desculpa. A Gabriela fez uma atividade com os alunos nesse momento aí de junho. Ela fez uma atividade que ela chamou de Arraiar Craft, né? No Minecraft. Ela fez a festa junina no Minecraft, porque os alunos estavam, né, batendo aquela tristeza. A festa junina é uma coisa muito cultural do nosso país, assim, os alunos gostam muito. E ela pediu para eles, então, né, desenvolver um projeto com eles para eles trabalharem com o Minecraft para criar o seu avatar dentro do Minecraft e eles celebrarem a festa junina dentro da plataforma, né? E aí ela trabalhou, claro, vários temas educacionais aí, como escolha do vestuário, concepção do mapa de geolocalização dentro do Minecraft, né? A organização de layout, foi desenvolvendo com os alunos essa experiência que aconteceu aí recentemente. Aí a próxima professora que eu trouxe aqui é a professora Luciana Mendonça. A Luciana é de Itajubá, ela é de Minas Gerais. Ela trabalhou com o Padlet, que é um recurso digital que os professores conhecem bastante, é um mural digital, né? E ela fez um mural virtual para os alunos se expressarem com relação aos anseios do fim da pandemia, e aí eles foram escolhendo que meios eles queriam se expressar. Prece, música, pensamento, imagem, e foram construindo coletivamente e também de forma, como é que se diz? Nossa, me fugiu a palavra aqui. Processual, né? Eles foram indo e foram construindo de forma processual esse mural que está disponível ainda e ela trabalha com eles, né? Então ela aproveitou, ela não ignorou o que estava acontecendo, né? As angústias dos alunos, né? E, ao contrário, ela potencializou isso e engajou os alunos na aprendizagem. E aí a gente tem a professora Lucimara. A Lucimara usou também um recurso que a gente chama de freemium. O recurso freemium é aquele recurso que ele tem um pedaço gratuito e um pedaço pago. Então, o Nearpod, se vocês quiserem pesquisar aí, o Nearpod ele faz isso. Ele tem um uso que você tem uma parte gratuita e ela usou essa parte para fazer com os alunos um jogo de memória, né? Um memory game. A professora de inglês, né? Então, na aula síncrona, né, no momento ali online com os alunos, eles acessavam através de um código e ela foi trabalhando com eles o resultado desse memory game para trabalhar com vocabulário. Então, também, de novo, um recurso aí que dá para usar, ele é um recurso flexível, dá para usar muitas vezes, diferentes formas com diferentes intencionalidades, né? Então, esses são só alguns professores que eu trouxe para os professores poderem se inspirar, e assim, a gente fica super curiosa se os professores puderem contar alguma prática interessante que eles fizeram aí nesse momento
da pandemia, compartilha com a gente aí no chat, né? Que prática que você fez na pandemia e que você achou que foi bacana, assim, que fortaleceu o engajamento dos estudantes, né? Como é que tem sido esse trabalho com vocês, né? Vai ser muito legal ouvi-los com relação a isso, a gente pode trazer essas contribuições aí. Enquanto o pessoal escreve, eu queria apresentar, então, alguns dos referenciais que a gente tem, que eu considero legais, assim, e que ajudam a gente a oxigenar com estratégias, mas sempre não pode esquecer, né? A gente não está aqui atrás de receita de bolo, a gente está querendo se inspirar, mas sempre lembrando do que a gente quer no final, né? O que eu quero no final das contas com o meu processo de aprendizagem. Então, o livro que eu falei, né, esse primeiro aqui, é o livro que saiu da pesquisa da professora Aline e do professor Moran lá no Instituto Singularidades, e eu fazia parte do grupo de pesquisa. Tem até um capítulo meu aí sobre design na formação de professores. Então, ali são professores contando como eles estão trabalhando com as metodologias ativas. E aí a gente tem um outro capítulo super legal que eu gosto muito, tenho usado muito nesse momento da pandemia, que é o capítulo em que eles vão trabalhar com roteiro de estudos em escola sem parede, né? Escolas sem parede são aquelas escolas que trabalham na lógica dos salões, né? Aquelas escolas em que eles buscam trabalhar de uma maneira que os alunos não estão mais organizados necessariamente por turmas e por séries, né? Mas que você tem os alunos organizados em grandes salões e que o roteiro de estudo é aquele material que vai ajudar o aluno a ter mais autonomia para organizar o seu conhecimento, e o tempo da escola é dividido no trabalho com projetos, né? E os roteiros de estudo são uma forma super bacana da gente trabalhar nesse momento do isolamento social, porque mesmo que a gente tenha um retorno parcial, se você tiver criado a cultura do roteiro de estudo, você tem um modelo de dar continuidade ao currículo que serve se o aluno está presencial, se o aluno está remoto, né? Então, esse tema está sendo trabalhado lá no curso do Tecnologias na Prática, que vale super a pena vocês darem uma olhada, e que a gente está trabalhando o roteiro de estudos, inclusive tem alguns roteiros de estudos da própria rede de professores que já estão trabalhando com roteiro. Esse é um tema que a gente quer trabalhar aqui também com vocês, né? Conversar sobre esse tema do roteiro de estudos, que eu acho que vai ajudar bastante. Então, esse é o meu destaque aí para esse livro. O livro da Sala de Aula Inovadora, com a Twine Darius e o professor Fausto Camargo, eles aí vão trabalhar mesmo com coisas mais estratégias de aprendizagem ativa. Então, são aquelas estratégias que você coloca em prática em 1, 2 aulas, você adapta agora, a gente, claro, vai ter que fazer adaptações para o online, mas que dá repertório, né? Você está querendo um lugar onde você vai buscar estratégia, esse livro é super legal para isso, né? Ele não tem ali, não tem um propósito, é diferente do livro Metodologias Ativas, que vai fazer uma discussão teórico-prática. Esse aqui é mais o foco na prática. O livro do ensino híbrido, que é um livro bastante conhecido, que agora está retomando aí, até porque o termo está sendo super falado, também faz parte de um grupo de pesquisa que foi feito em 2015, também a professora Lília, ali com o Fernando e o Adolfo, que encabeçaram. Eu trabalhava, na época, muito próximo do grupo de pesquisa deles, né, também como um lugar de experimentação do ensino híbrido, né, que foi quando eu trabalhei com a Khan Academy, nas escolas, e que é uma plataforma de ensino de matemática. E aí, nesse livro também, são professores que colocaram em prática e se desenvolveram e relatam as suas experiências. Então, de novo, é o professor como protagonista desse processo, né? E o último referencial que eu coloco aqui é essas diretrizes de formação do espaço de experimentação, que a gente tem o nome de EFEX. Se vocês procurarem na internet com esse nome, vocês vão achar. É um documento que a gente fez de trilhas formativas para professores com foco em metodologias ativas. Eu escrevi com a professora Lilian Bassic, né, em 2018. Então, também vale a pena vocês explorarem, está aí gratuito na internet, para todo mundo conhecer e explorar. E aí, Elaine, eu estou vendo aqui que alguns professores estão colocando os recursos, o que eles fizeram, né? A professora Graciele falando, que trabalhou com o Padlet, com produções dos alunos em diferentes projetos, né? O Padlet é uma forma super bacana de documentar, né? As práticas dos alunos. A professora Rosimeire falou de análise fílmica, fiquei curiosa também para saber sobre
sobre como foi esse trabalho. Concurso de desenho online com premiação. Que legal. Graciele, se você quiser contar um pouco mais como foi esse processo. Não, desculpa, não foi a Graciele, acho que eu passei aqui. Acho que foi uma outra professora. Conta mais detalhes como foi o processo com os estudantes. E é isso, né? O quanto a gente está se reinventando e está criando possibilidades de trabalho, né? Um bingo online, a professora Simone comentou aqui também. E a professora Veronice falou, né? Muito bons roteiros de estudo, né? A Cristina comentou aqui que ela queria saber mais sobre os roteiros de estudo. Os roteiros de estudo, se me permite falar, Elaine, você quer fazer algum comentário? Não, pode seguir, Jússi. Tá bom. Bom, então, os roteiros de estudo são documentos, inclusive está na resolução, acho que é 59 ou 56, agora estou sem o documento aqui, vou abrir aqui para poder dar uma olhada. O roteiro de estudo é um documento que, diferente do plano de aula, em que a gente faz centrado nas atividades que o professor vai desenvolver, o roteiro de estudo é uma organização de um planejamento para que o estudante realize, né? Então, você vai trabalhar, nesse caso, com etapas e jornadas que você gostaria que o aluno desenvolvesse, com desafios que ele tem ali para cumprir, dentro de um tempo mais estendido, né? Então, ele não está centrado numa ideia de aula, né? Ele está centrado na ideia de um conjunto de aulas. Então, você pensa qual seria a jornada que o aluno vai passar. E por que eu digo que ele é flexível? Porque quando cada aluno, você dá um tempo médio de tempo para que o aluno faça, porque, embora você esteja dando espaço para que ele faça a gestão do tempo dele, ele tem um prazo, né? Então, você tem, sei lá, uma semana para os alunos desenvolverem tais e tais atividades, etapa 1, etapa 2, ali, um produto, às vezes tem uma pesquisa, uma investigação que eles vão fazer, você consegue flexibilizar, não fica uma coisa presa numa aula por aula, mas você consegue acompanhar o aluno, ele tem um prazo para entregar e ele vai te entregar ali no fim dessa jornada. E aí, com o seu papel enquanto professor, você gastou um tempo ali para pensar numa boa estratégia de engajamento dos alunos por meio do roteiro, né? Um roteiro interessante, um roteiro com espaço para o aluno construir conhecimento. Seu trabalho, enquanto eles estão desenvolvendo os roteiros, é você fazer a tutoria, né, acompanhar os alunos, entender quem é que está com dificuldade, se o aluno travou em algum ponto, se ele está precisando de auxílio, muitas vezes colocar um aluno para apoiar o outro, para dar continuidade no roteiro de estudos. E aí, se a gente pensa, né, em modelos, possibilidades, não sei se mês que vem, ou daqui a 2, 3 meses, não sabemos, mas no momento que a gente já tem uma abertura gradual, você consegue fazer essa tutoria presencial, né, e você consegue dividir mais os tempos, né, uma forma de trabalhar aqui, é uma possibilidade. Todos os alunos estão fazendo seus roteiros, os que vão presencial, você faz a mentoria, você faz o acolhimento, você faz o tirar dúvidas, né. Então, o processo, ele vai continuando. Claro que, no caso dos roteiros de estudo, a gente sempre tem que ter o cuidado com a adequação à série, à idade do estudante, né? Quanto mais velho o aluno, mais autonomia para ele conseguir estudar por conta própria. Então, você tem que pensar em roteiros que façam sentido para a faixa etária. Mas a parte legal é que no curso que a gente tem de Tecnologias na Prática, a gente conseguiu achar roteiros de estudo de professores com os pequenos, né? Então, o professor pensou ali em 2, 3 etapas ao longo de uma semana de estudos que o aluno vai fazer e roteiros diferentes, de componentes diferentes, roteiros interdisciplinares a gente encontrou, ou seja, professores estavam juntos planejando atividades para que os alunos pudessem desenvolver num único roteiro. Então, vale a pena vocês explorarem, né? E aí, a forma de você compartilhar esse roteiro com os alunos tem diversas, né? Professores que estão usando o Google Classroom criam o seu roteiro, a sua jornada dentro das atividades do Classroom, deixando muito claro ali as entregas, as etapas e tudo mais. Ou professores entregam a folha impressa com as etapas e o aluno recolhe na escola. Ou você tem professores que usam uma ferramenta de compartilhamento e compartilham seus roteiros de estudo. Então, ele é um modelo bem flexível. E o legal do roteiro de estudo
é que o roteiro ele já existia como prática pedagógica, inclusive em escolas que a gente chama de escolas inovadoras, né? Porque uma escola que não trabalha seriada, como por exemplo a Amorim em Lima, escolas que trabalham num modelo mais de entender o aluno no seu momento de aprendizagem, e não necessariamente colocar ele de uma forma seriada, é uma coisa super disruptiva na educação, não é uma coisa fácil de você encontrar. E uma das formas de criar autonomia para os alunos irem construindo seu conhecimento é uma parte do tempo eles estarem dedicados aos seus roteiros de estudo, né? Que inclusive podem ser mais personalizados de acordo com os interesses dos estudantes, né? Então, outra forma de você trabalhar com roteiro é integrar com plataformas. E aí eu gostaria até de falar aqui que a gente tem várias parcerias com plataformas, né? Aqui na Secretaria de Educação. Se vocês entrarem no site do Centro de Mídias, a gente fez aqui uma série de conversas com várias plataformas, eu e a Elaine. Se vocês forem lá no site do Centro de Mídias, clicarem no material de orientação, que é uma opção que tem lá. Deixa eu tentar ver se eu compartilho minha tela aqui, para mostrar para vocês. Então, eu estou aqui no site do Centro de Mídias. Tá vendo a minha tela, Elaine? Sim, estou. Legal. Então, em material de orientação, esse primeiro lugar aqui, esse primeiro material aqui, materiais de parceiro, você tem que ir, tá? E aí, quando você vai aqui em apresentação, a gente tem uma apresentação geral das plataformas parceiras que, né, atenderam ao nosso chamamento da pandemia e cederam licenças para os professores e alunos. Quando você clica aqui, você vê todas essas plataformas organizadas por segmento, né, por nível de ensino, fundamental e médio. E você sabe como você pode acessar, como o aluno pode acessar. A gente fez um resumão aí dessas plataformas. E aí você tem plataforma de matemática, plataforma de inglês, tem várias plataformas voltadas para o ensino médio, com conteúdo que você pode integrar às suas aulas e usar nos roteiros, né? E aí você tem depois ali o detalhamento dos manuais que a gente está recebendo, tutoriais de apoio que eles fizeram. Então, Descomplica, Revisa Enem, Dragon Learn e assim vai. Então, a gente tem várias plataformas aqui que estão com a gente. Então, uma forma também de vocês trabalharem com roteiro de estudos é por meio dessas plataformas, né? E aí, Elaine, o pessoal está contribuindo, contando as suas experiências? Estão contando algumas, falaram do sarau que foi feito aí no período da festa junina. E também tem algumas pessoas perguntando sobre essas ferramentas, tipo o Padlet, o Nearpod. Então, assim, o Padlet, eu tenho endereço aqui, é pt-br.padlet, padlet.com. E aí lá você faz a inscrição e pode começar a usar a ferramenta, né? E o Nearpod eu não tenho aqui o endereço certo, mas é sempre bom dar uma procurada no Google. Essas ferramentas são sempre muito usadas e é muito fácil a gente encontrar no Google, né? Até elas têm essa adesão aí da parte da educacional justamente porque elas são gratuitas e estão disponíveis, né? E queria lembrar vocês também que, assim, se falou muito dos roteiros, né, que a Jusce trouxe muito bem essa discussão, e eu já queria aproveitar para convidar vocês para o dia 13, a nossa próxima apresentação. A gente vai aprofundar um pouco essa questão, a gente vai falar de ensino híbrido, né, que é uma discussão assim que tem gerado bastante interesse, e chegar nessa discussão dos roteiros de estudos. Então, todos vocês já estão convidados, convidem os colegas, acho que vai ser uma conversa bem interessante. Jusce, a gente está chegando aqui no fim do nosso tempo, e aí eu queria ver se tem mais alguma questão para abordar e se você tem alguma consideração para fazer, como que a gente caminha aí nesse tempo que a gente tem.
Tá, obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que foi uma tarde, foi uma delícia estar aqui conversando com os professores. Espero que vocês possam estar aqui com a gente. Dizer que a gente está convidando esses autores que escreveram esses livros que a gente apresentou aqui para estar aqui com a gente fazendo essas conversas, né? Então a gente está articulando, alguns já confirmaram, né, que vão estar aqui com a gente conversando sobre esses temas. Então vai ser uma conversa super enriquecedora. Então estejam com a gente aí, acompanhem a nossa programação. E queria compartilhar o penúltimo slide, né, em que a gente tem ali o link de um convite que a gente quer fazer para vocês aqui, professores, né? A Elaine pode até explicar melhor, mas a nossa ideia é começar a recolher mais práticas da rede para compartilhar. E a Elaine vai contar aqui como é que ela pensou em a gente receber de vocês, por meio desse link, desse formulário, alguns relatos de experiência, para a gente conhecer um pouco mais. Quer contar, Elaine? Então, é isso mesmo. Assim, a gente sempre quando a gente traz essas discussões aqui, a gente vê que tem um interesse, a gente sempre fica sabendo de, assim, pelo chat, né, de algumas experiências, e a gente sabe, porque a gente tem contato com as diretorias de ensino, que tem também coisas acontecendo nas escolas, né? E a gente tem uma proposta aqui no canal de formação continuada, que é, à medida das possibilidades, trazer as experiências da rede também, né? Trazer vocês, professores, né, para contarem um pouco como que vocês têm trabalhado essas questões lá com seus alunos. E a gente fez muito provisoriamente esse formulário que a Ju se disponibilizou o endereço aí, que é o bit.ly/CM de Centro de Mídias Ativa. É esse endereço que está aparecendo aí para vocês. É um questionário, quem tiver curiosidade de entrar vai ver que é um questionário bastante simples, ele tem pergunta de nome do professor, escola, diretoria de ensino, e um pedido para que o professor faça um relato de um parágrafo sobre a experiência, porque a gente gostaria muito de fazer, de coletar um pouco essas informações e aí, à medida do possível, convidando vocês para participarem da conversa também. Então, está feito o convite, né? Vai ser assim, bastante rico se a gente contar aí com esses relatos de vocês. A gente está muito feliz, eu quero agradecer mais uma vez, me despeço aqui, convidando vocês para estarem aqui semana que vem com a gente, aprofundando toda essa conversa. E o e-mail do Centro de Mídias está super à disposição de vocês para sugestões, ideias, para a gente construir esse espaço juntas. Assim, agradeço a Elaine que está me permitindo estar com ela aqui construindo junto esse espaço. O e-mail do Centro de Mídias sou eu que leio, então pode mandar que eu vou ler. O e-mail está lá à disposição para a gente estar mais próximo de vocês também, tá bom? Então é isso, passo a palavra para a Elaine para se despedir também. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Como a gente diz, é sempre uma grande alegria poder contar com vocês, poder ter esse canal esse canal de comunicação, né, para a gente poder conversar com vocês e vocês, enfim, a gente conta realmente com essa participação. Muito obrigada, a gente espera vocês aqui na quinta-feira que vem e uma boa tarde para vocês. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.